Queridíssimas famílias do Colégio Monte Alto e todos vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Família Nota 10, o programa de formação de pais e mães do Colégio Monte Alto. Eu sou o Rafael Barcelos, pai de 3 filhos e um dos fundadores do colégio. Eu estou muito feliz de poder ter esse tempo com vocês para a gente conversar e falar sobre educação, e a gente vem falando sobre os fundamentos da educação e sobre o verdadeiro significado do que é educação. Na aula passada, a gente falou sobre a primordialidade e o verdadeiro sujeito da educação, que é a prole. De fato, a educação se volta aos filhos. Todos os outros educadores são educadores por analogia com essa educação natural que acontece no seio da família. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, que esteja ajudando vocês, e espero que ao longo das aulas vá ficando cada vez melhor e vocês aproveitem cada vez mais. Na semana passada, nós demos a definição do que é educação. Relembrando aqui, educação é o quê? Educação é o processo de condução e promoção da prole para o estado perfeito do homem enquanto homem, que é o estado de virtude. É uma definição longa e a gente está examinando as suas partes. Já examinamos a questão da prole, do sujeito, da educação, que são os nossos filhos. E agora vamos examinar 2 outros termos, o termo condução e o termo promoção. Para a gente entender, vamos pegar o exemplo da montaria. Vamos imaginar aqui um cavaleiro montado num cavalo. O cavaleiro guia o cavalo, ele conduz o cavalo numa direção ou outra. O movimento, a força motriz não está no cavaleiro, mas está no cavalo. O cavalo tem a força do movimento, o cavalo realiza o movimento. E o que o cavaleiro faz é orientar o seu movimento para um lado ou para o outro, dando ali a direção de para onde o cavalo deve andar. Então, nessa analogia, nessa imagem, nós entendemos que a condução não é a força do movimento, mas sim a orientação do movimento. Os nossos filhos têm um movimento próprio, eles têm um tempo próprio, eles têm um momento oportuno, os especialistas vão chamar de períodos sensitivos até, para que eles possam aprender, para que eles possam realizar, para que eles possam se desenvolver. E o que o Colégio Monte Alto procura é justamente aproveitar esses períodos sensitivos para fazer a educação de forma oportuna, aproveitando os movimentos naturais que nossos filhos, que a própria criança já tem. Então, a educação ela vai se voltar a conduzir, a orientar esses movimentos que são naturais, que já estão ali imanentes aos nossos filhos, são dos nossos filhos, mas que os pais estão ali ajudando a conduzir, para que eles possam ter de fato um pleno desenvolvimento. Eu me lembro, quando eu era criança, eu fui andar de cavalo, e aí eu era pequeno, mal sabia guiar um cavalo, e subi lá na sela, começamos ali a cavalgar, e eu me lembro que em determinado momento o cavalo viu ali umas plantinhas verdinhas, deviam ser saborosíssimas para ele, e aí ele esqueceu de mim, e foi lá em direção às plantas, e eu tentava virá-lo para o outro lado e ele não queria, ele queria ir lá comer aquela planta. O que eu fiz naquele momento foi esperar que o cavalo comesse, ficasse satisfeito, para depois tentar voltá-lo ali para a rota que a gente estava fazendo. Lembro também, teve uma outra ocasião, essa foi mais engraçada, porque a gente estava dando uma volta, fazendo um circuito ali com o cavalo, e aí chegou uma hora que o cavalo viu o retorno lá para o estábulo dele. Então estava um sol super forte, a gente lá cavalgando naquele sol imenso, intenso, e aí o cavalo avistou que já estava chegando de volta ao estábulo, onde ele ia ter sombra e água fresca, mas o cavalo saiu correndo, ele saiu, se mandou, e eu me lembro só de segurar na sela e o cavalo galopando até chegar de novo no estábulo, onde ele parou, se aquietou, e aí eu pude descer e, bom, tudo bem, não aconteceu nada comigo. Mas isso dá um exemplo claro, assim, que o cavalo tem a força, ele tem ali o movimento, ele quer fazer as coisas também, e o cavaleiro está ali para conduzir.
né? Eu lembro também quando criança de ver um burro empacando, né? Quem já experimentou isso sabe que é duro, né? Dureza tirar o burro do lugar quando ele empaca. Várias estratégias ali para tentar fazer o burro andar. E, né, pegando aqui o exemplo dos nossos filhos, às vezes os nossos filhos empacam, né? Quem aí já está passando por essa fase de fazer o dever de casa com os filhos e de conversar sobre as questões, né? Às vezes olha assim e fala, bom, o que está acontecendo, né? Filho, quanto que é 3 mais 4? O filho, 7. Ah, ótimo, filho, você sabe, que bom. Então, eu vou te dar um exercício. Maria tem 3 maçãs, João tem 4 maçãs. Quantas maçãs Maria e João têm juntas? 12? Bom, o que ele não entendeu aqui, né? Se ele sabe fazer a conta, por que ele não entendeu? E às vezes a gente, né, fica assim, você, né, parece aqui um animal que eu conheço. Na verdade, é a gente que não está sabendo o momento do filho. O movimento, vamos lembrar, gente, o movimento é do filho. Não adianta a gente querer que, não, ele tem que, né, saber tal, porque é muito fácil, ou que a gente já explicou, e que ele... Calma, calma, gente. Vamos lembrar disso, é importante. Os nossos filhos têm a sua força, né, o seu movimento. A gente está querendo conduzir, querendo ajudar. Então a gente tem que, de fato, instigá-los a serem melhores. E essa instigação a ser melhores, que vai, claro, depender do tempo, do momento deles, essa instigação vem na palavra promoção. Na condução, a gente direciona a criança. Na promoção, a gente está dizendo o sentido dessa direção. É um sentido ascendente, um sentido que eleva. Queremos que eles sejam melhores. Por isso nós conduzimos e promovemos os nossos filhos. Daí está o sentido do termo promoção. E é muito importante que os pais tenham essa consciência de dar um sentido a essa educação. Portanto, exigir que o filho aprenda a matemática faz parte desse sentido de promoção. Queremos que ele evolua, que ele cresça, que ele melhore no seu conhecimento, na sua capacidade cognitiva, no seu raciocínio lógico e diversas outras potências que ele tem. O crescimento biológico para o ser humano não basta, a gente já comentou isso, né? Mas vale muito reforçar. Aquele ciclo, né, da vida que nós estudamos nos animais, né, na biologia, o ciclo biológico, nasce, cresce, reproduz e morre. No ser humano é diferente, porque há uma etapa formativa que na verdade perpassa toda a vida, vai começar nessa fase inicial com uma intensidade muito grande no seio da família, mas vai acontecer ao longo de toda a vida. E isso não faz parte do nasce, cresce, reproduz e morre. Isso vai num outro plano, um plano espiritual, que é diferente dos animais. Os animais não vão ter isso, eles não vão ter. E para que a gente supere esse mero ciclo biológico e encontre essa dimensão superior que nós temos, a intencionalidade é muito importante. Os pais têm que ter uma intenção clara nesse processo educativo. E é claro, né, por analogia, os professores e todos os educadores também terão que ter essa intenção clara, uma intencionalidade em cada ato educativo. Isso faz parte do processo educativo e, na verdade, é uma parte essencial do processo. Essa promoção, essa busca com uma finalidade que é superior ao estado que ele está atualmente. É que eu deixo uma dica aqui para vocês. Toda vez que nós formos educar os nossos filhos, nas diversas ocasiões, nós temos que nos perguntar pelo porquê, só que mais do que pelo porquê, perguntarmos para quê. Então, por exemplo, o nosso filho, ele foi tomar banho, e aí ele entrou lá no banheiro, foi tomar banho, tal, enrolou, fez o que ele queria lá, brincou na água, tudo mais, terminou o banho, ele se enxugou, saiu, colocou o pijama. Mas ele esqueceu a cueca no chão do banheiro. Bom, não se deve deixar a cueca no chão do banheiro. Então é importante que ele vá lá, pegue a cueca e coloque para lavar. Como ele esqueceu, isso está sendo recorrente, a gente tem que educá-lo e ensiná-lo. Se a gente já está pedindo isso há muito tempo e é uma coisa muito recorrente que a gente acaba perdendo a paciência, a gente pode ter uma vontade lá de brigar com o filho. E quando a gente for brigar com o filho, se a gente se pergunta, por que eu vou brigar? Não, porque ele esqueceu a cueca, já é a 10ª vez que eu digo para ele não esquecer.
esse porquê, ele de fato chega numa causa. É uma causa que foi o ato falho do filho que deixou lá a cueca largada. Só que o porquê, ele acaba sendo, tendo uma resposta que acaba sendo insuficiente, que não vai ajudar no processo educativo. Ela vai dar uma resposta que não, ele merece porque ele errou, então eu preciso lá brigar e dar uma bronca nele. Só que a pergunta do porquê nos remete a uma causa. Só que, né, como a gente vê nas coisas todas que existem, há várias causas que acarretam aquilo de acontecer. Então, se a gente pergunta por quê, a gente vai por quê, qual causa? A gente chegou na primeira, né? Ele errou e eu já falei isso várias vezes, mas é a primeira causa. O que é importante no ato educativo é que a gente busque a causa final. Qual é a finalidade do meu ato? Por que eu vou brigar com meu filho? Não, para que eu vou brigar com meu filho? Aí eu me volto claramente à causa final. Para que eu vou brigar com ele? Para que ele aprenda. Bom, mas se eu quero que ele aprenda, adianta que eu grite com ele? Ele aprende assim? E aí a gente se volta à finalidade. Bom, então talvez não seja esse o caso. Talvez seja melhor eu ir lá falar com meu filho, ir com ele e falo, pega aqui a sua cueca e hoje você vai lavar a sua cueca no tanque porque você não levou para o cesto de roupa suja como deveria. Então vai, lava a sua cueca, ele vai passar por uma experiência de lavar, vai reclamar um pouco, mas a gente vai estar ali, de fato, educando e trazendo para ele uma realidade, um comportamento que é esperado dele, que é uma ordem, né? Trabalhando aí a virtude da ordem nos filhos, para que ele não esqueça mais a cueca largada. Toda vez que a gente tiver uma ação educativa, que entrar nesse processo, que a gente está interagindo com o filho para agir, nós temos que ter em mente, para que eu estou fazendo isso? É para ele desenvolver uma virtude, para ele aprender algo, para ele desenvolver uma inteligência, uma destreza, uma aptidão, que é para quê? E aí isso vai nos ajudar a orientar as nossas ações para essa tarefa educativa, para poder conduzir e promover os nossos filhos da melhor forma possível. E aí, falando de todas essas ações educativas, a gente pode pensar que essa condução e essa promoção, elas podem acontecer em dois grandes âmbitos. O âmbito do que venha a acontecer, do que o devir, o que virá a acontecer com o nosso filho, e no âmbito do que já aconteceu com o nosso filho. Então, uma é voltada ao que virá e outra é voltada ao que já foi. As duas vão estar direcionadas a uma mesma finalidade, que é a promoção dos nossos filhos. Mas há esses dois grandes âmbitos. Para a gente entender e ter uma imagem interessante disso aí, a gente pode pensar no teatro, os grandes agentes do teatro. Como é que é o teatro? O teatro tem um roteirista, tem um personagem e tem um crítico. O personagem é aquele que está vivendo ali o papel, ele está de fato agindo, ele está tendo sentimentos, ele está experimentando essa existência, ele está tentando, ele está falhando, ele está colocando lá, está seguindo ali, tentando seguir um script, e às vezes ele erra, às vezes ele acerta. Então ele está na busca, ele está na intenção, ele está vivendo, ele está vibrando, ele está agindo. Esse é o personagem. E esse personagem é o nosso filho, nessa imagem do teatro. E os pais vão fazer o papel tanto do roteirista quanto do crítico. Então o roteirista, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar exatamente o que é que esse personagem deve realizar para que ele seja o melhor que pode. Então o roteirista está pensando ali, olha, quais são os pontos que ele tem que se desenvolver, o que é melhor para ele. E aí os pais fazem isso muito bem, planejam o crescimento do filho. Vamos, com a visão de futuro que nós temos, é importante que ele aprenda a andar de bicicleta. Vamos lá, vamos comprar uma bicicletinha aqui sem pedal, ele é pequeno ainda, ele vai lá andando, já vai se acostumando, e depois a gente vai trocar, vai colocar uma bicicleta já com pedal, mas uma rodinha só de um lado, coloca dos dois, tira um depois. E aí os pais vão pensando, por quê? Porque é bom que ele aprenda a andar de bicicleta, ou vamos colocar aqui numa escola aqui de línguas, né? É bom que ele aprenda inglês, que é bom que o Colégio Monte Alto já tenha um inglês de excelente qualidade, então não precisa ter escola de inglês para nenhum aluno nosso,
Mas é isso, o pai está preocupado, né, com o inglês, tem que aprender inglês, nosso filho tem que aprender ali a ler e escrever, então tem que estar numa escola boa, a gente tem que pensar, desenvolver a cultura neles, né, vamos ler para os filhos, para que ele tenha ali uma literacia, uma capacidade de imaginação, como é que a gente vai trabalhar, né, as diversas aptidões, tá? Não vale a pena nem citar porque vocês já sabem todas elas, tá? Então o pai está pensando nisso, como que ele vai desenvolver essas aptidões nos filhos, como que ele vai trabalhar, qual vai ser o esquema, como é que vai ser o roteiro aqui. Então, esse é o papel do roteirista. E nisso entra bastante do que é a intenção, né? Os pais têm uma intenção com cada atividade. Mais do que desenvolver conhecimentos, destrezas, aptidões, os pais querem desenvolver nos filhos bons hábitos, para que eles sejam boas pessoas. Isso é o mais importante do que qualquer conhecimento. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é bom deixar isso claro. A educação, ela se volta a formar boas pessoas, e não só bons técnicos, bons especialistas, bons médicos, bons engenheiros. Isso também, isso faz parte, a gente vai falar. Mas mais do que isso, boas pessoas. Bom, e os pais também atuam como críticos, que é quando eles corrigem após o fato. Então, a gente não vai ter capacidade de antever todos os problemas pelos quais nossos filhos vão passar, de antevermos todos os comportamentos que eles terão em todas as situações que eles vão passar. Nossos filhos, por exemplo, vão para a escola e lá eles conhecem outros colegas, fazem outras amizades e têm interações com pessoas que têm um lar diferente, que têm hábitos um pouco diferentes e eles vão interagir e com isso eles vão ter ações e reações. Então, o que os pais têm que fazer é, quando acontece um comportamento do filho perante uma situação em que ele age mal, os pais têm sim que corrigir. Os pais têm que olhar, ver aquele ato, ver aquilo que aconteceu e trazer para o filho. Como é que o pai educa? É mostrar para o filho o ideal. Filho, olha só, né? O ideal de comportamento numa situação dessa é que aconteça assim e assim. Você errou, você não agiu dessa forma, você fez aquilo e aquilo outro. Então, é importante que você se arrependa disso, que você perceba esse erro que você teve, para que você não cometa mais, tá? E faz um propósito de mudança. Então, essa é a forma que se tem para educar, com atos que já passaram, mas que o filho precisa, né, passando por esse ato falho dele, por esse erro que ele cometeu, ele precisa refletir sobre esse erro e precisa ser mostrado para ele o que é um ideal de comportamento naquela matéria. Tanto os atos corretivos, que são voltados para o passado, quanto os atos proativos, em que a gente pensa e planeja o desenvolvimento dos filhos, os dois têm uma finalidade, que é promover bons hábitos, boas capacidades nos nossos filhos. Agora, qual é um dos erros que os pais cometem? É quando os pais acham que eles podem agir no lugar dos filhos. Né? Isso é um erro grave. Hoje em dia tem até a imagem dos pais helicóptero, estão lá rondando o filho o tempo todo, porque não deixam o filho viver. O pai faz tudo. A mãe arruma a cama do filho, a mãe prepara o café da manhã, corta a frutinha, faz lá o misto quente, o ovo e prepara o leitinho e esquenta para ver se a temperatura está na temperatura que ele gosta e depois vai, na hora de fazer o dever de casa, faz o dever, vai no chat GPT, porque ela não entende muito do que está sendo, né, dado na matéria, ela vai no chat GPT, pega a dica e fala para o filhinho, filhinho, assim, assim, a resposta é essa e aquela, e vai fazendo tudo no lugar do filho. Isso, gente, não é promoção, isso não é condução do filho, tá? Isso é o contrário. Isso é o pai e a mãe assumindo tarefas que são dos filhos. Isso está podando o desenvolvimento das crianças. Não façam isso. É melhor que seus filhos tirem uma nota baixa num teste, que eles entreguem um dever de casa em branco, do que ficar respondendo por eles. Eles precisam aprender. Ah, mas então tem que deixar reprovar de ano? Não estou dizendo que tem que deixar reprovar de ano. Estou dizendo que uma frustração com o dever de casa que ele não conseguiu fazer é normal, faz parte do desenvolvimento deles.
eles precisam passar por isso. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por uma prova que não sabia resolver? A gente tem que passar por isso, isso faz parte do amadurecimento da pessoa e nós queremos que nossos filhos amadureçam. É claro que algumas pessoas amadurecem num ritmo diferente de outras, a gente tem que entender com nossos filhos qual é o ritmo que eles têm. E a gente tem que buscar então ajudá-los para que eles entendam e consigam superar, e cada um vai ter ali a sua condição. Então os pais têm sim que exigir, os pais têm que ajudar, os pais têm que ensinar, tá? Contando aí com o apoio da escola, fazendo um plano educativo comum, porque o que os pais ensinam em casa, a escola tem que ensinar também, né? Tem que ajudar, tem que estar ali no apoio, faz um PPM com seu filho, esse plano pessoal de melhora, tá? Um PPM para o seu filho com a escola, né? Esse plano pessoal de melhora para o filho, professor, pai e mãe, agindo ali todos em conjunto para poder educar bem a criança e aí, ó, vamos embora, deixa ele experimentar a frustração, ele vai superar, gente, ele vai superar, é só um momento que vai acontecer, depois ele vai aprender. Ah, mas ele está mal na matemática. Pô, então estuda com ele, no sentido de você reforçar. O que você aprendeu? Tá, o que está difícil? Ah, divisão? Então deixa eu sentar com você para você ver como é que é a divisão. O que é? São os planetas? Está difícil o português, a conjugação dos verbos? O que é? A tabuada? Conversa com ele, faz brincadeiras com eles, tá? Os jogos são muito importantes para ajudar a desenvolver os filhos. Joguem com eles, tá? Quer que melhore na matemática? Joga banco imobiliário com eles. Eles vão ter que fazer as contas lá, quanto tem que pagar de aluguel, quanto tem que fazer aquilo, quanto custa lá o terreno. É isso, eles vão desenvolver jogando com vocês, tá? Mas deixem que eles se frustrem, não tenham medo da frustração dos filhos, eles vão passar por isso. Se ele não arrumar a cama, deixa a cama desarrumada. Ah, mas ele é pequenininho, tem 3 anos, tudo bem, arruma a cama dele. Mas se ele está mais velho já, está crescendo, um dia não arrumou a cama, cara, deixa desarrumado e fala, ó, vai arrumar agora. E ele arruma depois. E é isso, vocês vão desenvolvendo os filhos de vocês. E isso vai criar bons hábitos. Podem ter certeza, não ajam no lugar dos filhos. Deixem que eles cresçam, que eles amadureçam. Beleza, pessoal? Bom, gente, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu agradeço muito o tempo de vocês aqui. Espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre educação. Contem com a gente nesse processo educativo e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus!